Então, deste modo, dá para a gente acompanhar a leitura. E para o assunto não ficar nenhuma margem de dúvida, como a essa afirmação que somos amados por Deus, mesmo quando erramos, seja algo que venha nos trazer o interesse em permanecer no pecado e não lutar contra as tentações de Satanás e o nosso próprio eu, temos essa introdução com esses 3 trechos de Ellen White para deixarmos bem claro que o objetivo aqui não é dar margem para o pecado. Primeiro está no Mensagens Escolhidas, página 360 do volume 1, que diz que quando os revestimos da justiça de Cristo, não temos nenhum prazer no pecado, pois Cristo estará trabalhando conosco. Poderemos cometer erros, mas odiaremos o pecado que causou os sofrimentos do Filho de Deus. Então não há dúvida em relação a isso. Odiaremos o pecado que causou a própria morte do Deus encarnado. Poderemos cometer erros, mas não será algo deliberado de nossa parte. É justamente que o grande conflito, página 472, comenta: o cometer o pecado conhecido faz silenciar a voz testemunhadora do Espírito e separa a alma de Deus. Então, pecado conhecido separa-nos de Deus de fato. Testemunho para Ministros 440 também diz que o homem é pesado na balança e achado em falta quando está vivendo na prática de qualquer pecado conhecido. Então, é muito claro esse ponto. Isto posto, nós podemos partir para o assunto em si. O texto de Gálatas 6, versos 1 a 3, ele é muito importante ao analisarmos esse assunto, aonde vem falando não daquele que deliberadamente vai para o pecado. Gálatas 6, versos 1 a 3, declara assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Então aqui já fala da questão de uma pessoa ser surpreendida em alguma ofensa. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. E aqui Ellen White justamente comenta sobre isso no texto abaixo. Um texto, então, da meditação Nossa Alta Vocação, página 175. Diz, então, primeiramente o texto bíblico de Gálatas 6:1, e ela comenta em seguida: aí está uma orientação especial para lidar brandamente com os que são surpreendidos em alguma falta. Surpreendido precisa ter sua inteira significação. Ser levado ao pecado sem se aperceber, não pretendendo pecar, mas pecando por falta de vigilância e de oração, não discernindo a tentação de Satanás e assim caindo-lhe no laço, é muito diverso daquele que planeja deliberadamente entrar em tentação e planeja um curso de pecado. Medidas mais eficazes são necessárias para contrapor-se ao pecado premeditado, mas o apóstolo dirige o tratamento a ser dado aos que são vencidos ou surpreendidos pela tentação. Corrigi-lo no espírito de brandura, guardando-se a si mesmo para não ser também tentado, fé e reprovações serão necessárias, e bondosos conselhos e súplicas a Deus, para levá-los a ver seu perigo e pecado. A palavra original é ajustar, como um osso deslocado. Portanto,
os esforços devem ser feitos para os ajustar e fazê-los cair em si mesmos, convencendo-os do seu pecado e erro. Não deve haver triunfo na queda de um irmão, mas com mansidão, no temor de Deus, por amor de sua alma, procurai salvá-lo do pecado. Então, a leitura é muito significativa para entendermos as distinções daquele que deliberadamente se joga nesse sentido. Eu li, então, antes da oração, aquela passagem de Moisés, então, com aquela falha dele. Naquele momento, lendo Patriarcas e Profetas, lá a partir da página 417 em diante, nós vemos vários detalhes que a Mensageira do Ser nos dá em relação ao fato de que ele deu margem agora para o povo falar contra todas as advertências, os conselhos enviados através de Moisés. Agora enxergaram defeito da parte do instrumento humano e queriam desculpar o próprio pecado, uma vez que Moisés cometeu e Arão também juntamente cometeu esse erro. Mas Ellen White deixa muito claro, lá na leitura que nós fazemos do Patriarcas e Profetas, na 419, ela comenta que, no entanto, não foi atribuído a Moisés e Arão pecado voluntário nem premeditado, mas eles foram vencidos por uma tentação súbita. E aqui nós vemos uma pessoa, então, que não deixa de ser pecado, ser surpreendido em algo, ser levado pela armadilha de Satanás. Mas essa pessoa, então, não pretendeu pecar, mas a falta de vigilância e de oração levou, então, essa pessoa a cair no erro. No entanto, aqui é distinguida até a própria postura que a igreja, os irmãos, devem ter, que uma vez que medidas mais eficazes são necessárias para contrapor-se ao pecado premeditado. Agora, aqueles que foram vencidos, surpreendidos pela tentação, deve haver um espírito de brandura e nos colocarmos no lugar da pessoa. Será necessário, sim, advertências, mas é bem diferente da atitude, por exemplo, do herege, onde Paulo, por exemplo, fala de adverti-lo uma e outra vez e depois disso deixá-lo. Lembrando que o texto falou de não haver triunfo na queda de um irmão, mas sim, diz então, de com mansidão e no temor de Deus encaminhar essa pessoa. Então, esse texto agora que nós temos, um texto que já apareceu em algumas lições e que colocam as coisas sob perspectiva, digamos assim, ao enxergarmos os nossos próprios erros, as nossas próprias faltas. Aqui diz assim: precisamos desviar os olhos do que é desagradável para Jesus. Cumpre-nos amá-lo mais, obter mais de sua atraente beleza e graça de caráter, e deixar de olhar aos erros e falhas dos outros. Devemos lembrar que nossos próprios caminhos não são perfeitos. Cometemos repetidamente erros. Ninguém senão Jesus é perfeito. Então existe, de modo geral, muitas vezes, dois radicalismos. Dois lados equivocados. Um lado que Satanás pode levar as pessoas é justamente em direção à autojustificação. Essa autojustificação leva a pessoa a achar que pode alcançar um estágio de perfeição, onde sequer nem vai ter que falar aquelas palavras do Pai Nosso,
perdoa as nossas faltas, assim como perdoamos os nossos irmãos, aos nossos semelhantes, aos que são faltosos conosco. A palavra devedores na oração do Senhor não deve ser entendida de maneira limitada, como fosse algo relacionado a algo financeiro, mas, de fato, as faltas uns com os outros. De fato, vemos dessa maneira que, por um lado, temos estes que querem atingir deste lado da eternidade, deste lado, nesse mundo ainda, uma perfeição que os textos do Espírito de Profecia e da Bíblia deixam muito claro que não será alcançado. Ninguém senão Jesus é perfeito. Ele sim é o Salvador e precisamos da sua justiça para sermos salvos. Quando nós entendemos que os nossos próprios caminhos são defeituosos, nós então amaremos de maneira correta o nosso próximo. Do outro lado, existe também aqueles que podem cair no desespero e então acharem que nada podem fazer e tudo é por conta da graça de Cristo. Nenhum esforço é necessário. Ellen White várias vezes advertiu em relação a isso, dizendo então que é uma graça barata, que não merece esse nome e que é sim uma luta da mais forte de todas, inclusive a própria luta do eu. Temos as tentações que o mundo nos apresenta, temos as tentações que vêm diretas de Satanás e os seus anjos caídos, mas temos também a luta com a nossa própria natureza pecaminosa, o nosso próprio eu. Essa é uma luta que precisa de perseverança, insistência e sempre entendendo que é através da influência do Espírito Santo em nossa vida que conseguiremos conquistar, então, uma carreira cristã progressivamente em direção ao alvo, que é Jesus, aquele caráter perfeito, aquele Salvador que nos é modelo também. Para um estudo adicional, temos aí o capítulo Cristo, nosso sumo sacerdote, no Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 340 a 344. Fica esse dever de casa para os irmãos. Leiam esse capítulo, é um capítulo curto, 5 páginas, e que contém um material riquíssimo. Vemos lá que Jesus está diante do Pai. Jesus ele intercede como nosso advogado continuamente, porque o seu povo continuamente comete ofensas contra Deus e tem que haver a intercessão de Deus. Vemos nesse texto também como se dá a diferença da intercessão ou da mediação de Cristo e a do Espírito Santo, que são distintas. Aqueles que vemos em nossos dias descrendo da pessoa e da divindade do Espírito Santo, ao lermos esse texto do Mensagens Escolhidas, vemos de maneira muito clara a distinção entre a pessoa de Jesus e o seu trabalho, o seu ofício como sumo sacerdote e também o papel do Espírito Santo, que trabalha uma mediação, uma intercessão em nossa mente, em nossa consciência, para que frutifiquemos em boas obras, que então tenhamos o desejo de se submeter a Deus. E desse modo, ainda que suba de forma maculada, mas o Espírito Santo despertou em nós desejos elevados, boas inspirações. E depois, claro, antes de ser aceito, deve passar pela intercessão de Cristo, que é garantida pelo sangue dele derramado por nós na cruz.
tenho aqui um último texto para lermos nessa noite. Esse texto está na meditação Este Dia com Deus, página 134. Não faz muito tempo que eu me deparei com esse texto e achei muito impressionante seu conteúdo e devemos pensar no que isso pode trazer de mudança em nossa vida diante dessa revelação. Diz assim: os que estão em ligação com Deus são condutos para o poder do Espírito Santo. Se alguém que diariamente comunga com Deus se desvia do caminho, se por um momento deixa de olhar firmemente para Jesus, não é porque peque deliberadamente, pois quando percebe seu erro, dá meia volta e fixa os olhos em Jesus. E o fato de haver errado não o torna menos querido ao coração de Deus. Sabe que tem comunhão com o Salvador. E quando é repreendido por o seu erro em alguma questão de julgamento, não anda mal-humorado e nem se queixa de Deus, mas transforma seu erro em uma vitória. Aprende uma lição das palavras do Mestre e toma cuidado para não ser enganado novamente. Os que realmente amam a Deus têm evidências interiores de que são amados por Ele, de que têm comunhão com Cristo, de que seu coração é aquecido por ardente amor para com Ele. A verdade para esse tempo é aceita com firme confiança. Maravilhoso esse texto. Vemos então como que Satanás muitas vezes nos quer separar de Deus. No momento irrefletido, perdemos a paciência, discutimos com alguém, de repente com um familiar nosso, de repente com um estranho, nos frustramos pelo testemunho que demos a essa pessoa que mal conhecemos. Seja qual for a situação, Satanás estará pronto para apresentar ideias de que, por conta disso, já foi rompido o nosso laço com Deus. Será que é assim? Aqui diz, então, que se por um momento deixamos de olhar para Jesus firmemente, não porque buscamos pecar deliberadamente. Aqui está falando de uma pessoa que diariamente comunga com Deus. Nessa condição, quando ele percebe o seu erro, rapidamente isso deve ocorrer. Ele dá meia volta e fixa de novo os olhos em Jesus. O fato dele ter errado não o torna menos querido para Deus. Deus continua amando e continua auxiliando. O Espírito Santo não abandonou essa pessoa. De fato, após tal queda, ainda que seja pequeno, aqui diz que ele aprende uma lição muito importante e toma cuidado da próxima vez para não ser enganado novamente. É claro que se vez após vez cometemos o mesmo tipo de erro, não aprendemos com a lição, alguma coisa está errada. Aqui vemos que sabe que tem comunhão com o Salvador, essa pessoa sabe. E quando é repreendido por seu erro em alguma questão de julgamento, não anda mal-humorado. Ele aceita a repreensão também. Essa repreensão pode vir da nossa consciência, mas pode vir também de algum irmão. E essa pessoa ela não vai ficar mal-humorada por conta disso, não vai se queixar para Deus, mas transformar o erro em vitória. Então vemos que não devemos desconfiar a todo tempo do favor de Deus para conosco. Devemos reconhecer as evidências interiores que o Espírito Santo nos concede de que somos aceitos, amados por Deus. E aí vemos que o nosso coração então será aquecido. A verdade para esse tempo, Ellen White conclui,
é aceita com firme confiança, sem dúvida. Essa pessoa, então, está em condição de avançar progressivamente na santificação, a santificação que durará a vida toda, um processo que não termina a não ser com a volta de Cristo em glória, momento este em que esse nosso corpo, essa nossa mente, ela será transformada de maneira perfeita, sem pecado, sem nenhum embaraço das consequências do pecado sobre nós. Possamos, diante das leituras que fizemos essa noite, aprendermos a confiar mais em Deus, manter essa ligação com Deus e, de fato, em meio às faltas e erros que são comuns para o cristão, mesmo para aquele que diariamente comunga com Deus, devemos então rapidamente se colocar em linha, de um salto, se colocar em conformidade com o padrão de Deus. Esse é o meu desejo de oração, e que a cada dia o nosso desejo seja fazer a vontade de Deus por amor. Amém.